Olá, bem-vindo a mais uma aula de aquecimento para a jornada Enfermagem do Trabalho na Prática. Eu sou a Soraya, sou enfermeira do trabalho e aqui nesse canal e na internet eu ensino profissionais da enfermagem a atuarem com segurança na enfermagem do trabalho. E essa segurança, ela vem do conhecimento. E a aula de hoje a gente vai falar de conhecimento, da obtenção do conhecimento e do que isso causa no nosso dia a dia. Essa aula foi provocada por uma mensagem que eu recebi e eu vou ler para você. Me formei há um ano e trabalho no ambulatório de uma empresa. Porém, ainda não me sinto segura. Às vezes, as pessoas percebem e até fazem piadas. Você já imaginou ser motivo de piada dentro da empresa? Simplesmente porque você não conhece as rotinas? É claro que leva um tempo para a gente estar familiarizado com as rotinas que são específicas da empresa, por exemplo, né? Tem empresa que tem prazo para receber atestado, tem empresa que tem uma política diferente para subsídio de medicamento, né? Para pedido de férias, para programação dos exames, tem um sistema próprio. Então, tem coisas que são inerentes à empresa, mas é aquilo que não é. Aquilo que depende de você que vai fazer o atendimento. Isso você precisa conhecer. E aí, achando que a gente vai ter esse conhecimento sendo um especialista, a gente vai ter dois problemas. O título, que traz realmente o título de especialista, e o problema que é não conseguir uma oportunidade no mercado, porque você não sabe transmitir o seu conhecimento num currículo. E aí o seu currículo não é atrativo e a gente imagina que o profissional vai se frustrando porque ele quer trabalhar na área, ele se identifica, ele fez a especialização, mas ele parou ali. Ele não tem o outro lado da história. E aí muitos dizem: "Ah, a empresa quer experiência". Não, a empresa quer o teu conhecimento. A empresa quer um profissional preparado, que conheça todas as rotinas da enfermagem do trabalho e que vai conseguir se adequar à política dela, aquilo que a gente sabe que é inerente dela e que eu comentei com você. Então, o conhecimento é aquilo que você praticou. E aí a gente vai num outro problema. Como que a gente vai praticar a enfermagem do trabalho? E não é nem por conta do mercado, tá? É quando a gente percebe que a enfermagem do trabalho é uma especialização teórica. Como que vem a prática? O desafio de você conectar a teoria das leis com o atendimento de uma pessoa que está ali na sua frente é enorme quando você não tem um conhecimento. E é por isso que essa colega aqui virou motivo de piada. Ela me confessou depois o que aconteceu. Ela tremia na hora de atender porque ela não sabia de uma situação que é muito simples. Era só o encaminhamento ao INSS. De tão simples, de tão corriqueira, eu ensino isso para os meus alunos, porque eu sei a diferença que é. A gente não pode ser motivo de piada. Nós somos profissionais que precisamos mostrar o nosso conhecimento, não só para ganhar respeito, mas para fazer parte de um processo de cuidado do trabalhador. E quando a gente não tem isso, a gente vai ficando à margem. Você já percebeu que quando a gente está na escola, aquele aluno que parece ser o mais inteligente, aquele que se destaca, é aquele que sempre é chamado para fazer as coisas, e que aquele que tem medo de errar fica à margem? Na empresa é assim também. Se a gente tiver dois técnicos de enfermagem, o trabalhador precisar tirar dúvida, ele vai com aquele que é mais seguro, aquele que conhece o processo. Mesmo que não conheça, às vezes a gente não sabe tudo e está tudo bem, a gente tem a segurança de dizer para ele assim: poxa, isso eu não sei, você me dá um tempinho para eu pesquisar? Mesmo assim, ele se sente acolhido e ele volta, viu? A gente marca com ele, ele volta, a gente dá orientação, a gente passa para ele aquilo que a gente apurou, seja buscando nos livros, buscando na internet, buscando no código de ética da empresa, seja onde for. Quando você devolve uma informação que você foi consultar e que você tem a segurança nessa abordagem, você tem o respeito desse trabalhador. E a gente ganha o respeito quando a gente mostra o que a gente está fazendo e porque a gente sabe o que está fazendo. Saber fazer e por que fazer é um diferencial gigante em qualquer profissão. E não é coisa da enfermagem do trabalho. A diferença da enfermagem do trabalho é que nós temos um time pequeno dentro da empresa. E às vezes você não tem nem com quem tirar dúvida. Tem empresas que têm um técnico de enfermagem por turno, eles mal se encontram. Como é que você vai fazer uma boa gestão de equipe se as pessoas não se encontram? A gente tem que usar os artifícios de comunicação, as mensagens, os e-mails, os livros de ocorrência, mas e o que mais?
A gente tem que estar além disso. A gente precisa ter uma equipe coesa que consiga ter essa comunicação, mas a gente precisa saber que isso só vai acontecer se o profissional se apropriar disso. Se o trabalhador da enfermagem enxergar que é ele a referência dentro da empresa. A gente, quando estuda enfermagem, a gente é preparado para trabalhar num hospital. Quantos enfermeiros tem dentro de um hospital? Quantos técnicos tem dentro de um hospital? E de uma empresa? Sabe por que tem essa diferença? O sistema de ensino, ele reflete a realidade do mercado. O mercado dá muito mais oportunidade para a enfermagem assistencial, mas a enfermagem do trabalho é um mercado sólido que existe para cumprir lei, e se é lei, é obrigada a existir. Eu estou na enfermagem do trabalho desde 2007. Eu sempre trabalhei em grandes empresas e eu sempre fui a única enfermeira. Eu tinha técnicos, mas eu não tinha enfermeiro para trocar de igual para igual comigo. E essa dificuldade eu fui adaptando, trazendo conhecimento de outras áreas que me fizeram crescer e ser uma especialista da enfermagem do trabalho, conhecendo aquilo que eu preciso entregar, aquilo que a empresa precisa de mim. E a partir do momento que a gente tem essa segurança e que os trabalhadores percebem, a gente tem o respeito e a gente cria um vínculo de parceria. Dentro da enfermagem do trabalho, a gente tem ações de prevenção. E com essa necessidade de prevenção e com pouco tempo para fazer várias coisas ao mesmo tempo, no de nosso dia a dia, as nossas ações só vão ser efetivas se a gente tiver esse vínculo com o trabalhador. Você só vai ter o trabalhador presente para fazer um exame periódico sem você precisar ficar convocando várias vezes, se você tiver um bom relacionamento com o gestor dele, que vai conscientizar o time inteiro de que você vai fazer um convite e ele precisa estar lá. Quantas e quantas vezes eu não tive relato de líderes que me contaram que liberou o funcionário para fazer um exame periódico e ele foi lá operar uma máquina no lugar daquele funcionário, porque ele entendia que a gente da saúde tinha meta para cumprir de exame. E ele só entendeu isso quando eu informei para ele. Eu falei: vem cá, deixa eu te mostrar como é que funciona aqui dentro. Eu tenho uma quantidade de exames para executar, assim como você tem uma quantidade de produtos para produzir. Dentro de uma empresa, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. É uma engrenagem e a gente tem que dividir essa engrenagem em pequenos nichos, em pequenos setores, para a gente entender a especificidade de cada um deles com o passar do tempo e atuar em conjunto. Isso a gente ganha um respeito e a gente nunca vai ser motivo de piada, a gente nunca vai ser motivo de chacota, porque a gente vai mostrar a finalidade do nosso trabalho. E amanhã ou depois, quando você sair dessa empresa, a sementinha já vai estar plantada. As pessoas vão continuar fazendo porque aquilo é da empresa, não é nosso. Mas aquilo que a gente traz, a nossa personalidade, o nosso olhar, a nossa abordagem, fica. E é isso que fica. Quantas e quantas vezes eu já não recebi profissional que vinha entregar um atestado e me dizia assim: ah, estava esperando você voltar do almoço que eu queria entregar para você para tirar uma dúvida. E a colega estava lá, só que ela não sabia o que eu sabia. E ele preferia falar comigo. E várias vezes eu ensinei depois desse tipo de atendimento a colega, para que ela também soubesse atender. Afinal, eu como enfermeira precisava treinar meus técnicos, então eu fazia isso. Só que a gente consegue este nível de convivência, né, de afinidade com o tempo. Para você que ainda não trabalha na enfermagem do trabalho, não é um desafio você começar no mercado, é você se manter no mercado. Então faz uma tarefa, vê tudo que você conhece da enfermagem do trabalho através daquilo que você já estudou, seja na sua formação ou então na sua especialização, e pega uma vaga de uma empresa que está com uma posição em aberta de qualquer lugar do Brasil. Vê se você conhece tudo que está lá. Se você conhecer, ótimo, a sua oportunidade vai chegar mais cedo ou mais tarde. Mas se você não conhecer, você precisa desenvolver este conhecimento para que você busque a sua oportunidade. Não é porque você é especialista que você vai ser um candidato que vai ser atrativo para a empresa. Hoje em dia, ter especialização é quase que antigamente ter o segundo grau. Antes era obrigatório ter o segundo grau. Agora, mestrado, doutorado, às vezes não é o suficiente, porque as empresas querem mais. Elas querem a sua sabedoria, mas que faça a diferença no negócio delas. Se você tem uma boa gestão do setor, se você faz todas as entregas,
você é um bom funcionário. E não é por tantos títulos de especialista que você tem, mas é realmente pelas suas entregas. E equilibrar esses pratinhos no dia a dia é um desafio para qualquer profissional de qualquer carreira. A gente precisa dar conta de todas as demandas. E a gente da enfermagem do trabalho precisa um pouquinho além. A gente precisa cuidar da saúde dos trabalhadores de uma forma preventiva, que é para aquilo que a gente existe, mas de uma forma de cuidado assistencial também, porque eles existem dentro da empresa. Então, a gente tem que ter essa formação assistencial para fazer os atendimentos que são assistenciais, mas também precisamos usar aquilo que a gente tem na lei para fazer os atendimentos ocupacionais. E juntar isso é a grande diferença. Juntar isso e saber abordar o trabalhador, acolhendo ele para que entenda as nossas necessidades, as nossas demandas, é o que vai fazer a diferença e não vai permitir nunca que você seja motivo de piada em nenhuma empresa. Eu espero grandemente que você participe da jornada Enfermagem do Trabalho na Prática, que é justamente para você praticar através de situações reais, para você ver erros que profissionais cometem achando que estão abafando, achando que pode ajudar tudo, que é um grande problema que a gente vê na enfermagem, né? A gente acha que pode ajudar todo mundo e às vezes a gente não pode e a gente precisa se impor dizendo que temos limites de atuação. Então, é nobre, é louvável o profissional que reconhece o seu limite de atuação e ele sabe como explicar isso. Eu vou falar sobre isso na jornada, eu quero muito que você se inscreva e participe, porque vai ser de fato um divisor na sua carreira quando você compreender que é fácil quando você tem a prática através daquilo que você vivenciou. Não é a prática no dia a dia dentro da empresa, não. É você se expor a uma situação que faz parte da profissão para que você seja um candidato atrativo, para que você consiga fazer as melhores entregas dentro da empresa, sendo um profissional que é um expert, é um profissional que de fato conhece as rotinas da empresa e as rotinas da profissão acima de tudo. Então, vou deixar o link para você se inscrever aqui na legenda do vídeo. Se inscreva, participe, porque é online, é gratuito, mas você precisa se inscrever e assistir às 3 aulas da jornada. Combinado? Essa foi só a aula de aquecimento. Tem muito mais por aí. Te vejo na jornada.